Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. 2023, estamos com boas expectativas de melhora? Ai, tomara que sim. Tá tudo muito conflituoso ainda, né? Mas assim, temos que ter essa esperança sempre latente em todos nós e temos que lutar para que essas esperanças se tornem realidade. Não adianta só esperar. Nós temos que lutar para que elas aconteçam. Que as mudanças aconteçam, E só vamos conseguir que elas aconteçam por meio da luta, de reivindicações concretas. Tá bem? Vai a dica. Vai a dica, é verdade. A gente não pode só... Tem que ir a luta, né? Tem que fazer acontecer. Correr atrás dos seus interesses. Correr atrás dos seus interesses. Fica a dica aí para quem tá muito desanimado, né? Como a doutora Fernanda disse, correr atrás dos seus interesses. E correndo atrás dos seus interesses, hoje a doutora vai falar de aumento de 25% na aposentadoria por incapacidade. O que seria isso, doutora? O benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, que anteriormente à reforma da Previdência era denominado como aposentadoria por invalidez, tem uma previsão legal na Lei 8.213 de 91, no seu artigo 45, de que trata quando este aposentado, além de estar inválido de forma total e permanente, ele estiver com o que nós denominamos no meio jurídico de grande invalidez. Ele estiver necessitando de assistência permanente de terceiros para as suas atividades de vida diária. Então, por isso que nós denominamos muito de grande invalidez, porque algo piorou, agravou no seu estado de saúde com que necessite de apoio de terceiros para ele conseguir fazer as atividades elementares do dia a dia. Então, na realidade, essa lei já existe, né? E o que tem que acontecer é a pessoa, porque muitas vezes ela se aposenta por invalidez e ao decorrer do ano a doença vai ficando pior, que ela vai dependendo de terceiros muito mais ainda, né? Isso. Tem um tempo certo, assim, que, por exemplo, eu me aposentei por incapacidade fazem 2 anos, né? Ou daí 6 meses eu já não consigo fazer mais nada. Tem um tempo certo ou não, é dependente do exame médico? Então, essa questão que gerou toda essa discussão judicial, quando é que se deve começar a pagar esse aumento? Quando é que se deve a pessoa pedir esse aumento, tá? Então, porque é um aumento considerável no valor, 25% é um quarto da renda. É um quarto da renda. Então, vamos considerar que é muito importante. Então, como representa um ganho para o aposentado e um gasto elevado para o INSS, virou um conflito. E você sabe que tudo que vira conflito vai para a justiça. Vai para a justiça. E aí, o que acontece? Houve uma decisão do STJ para definir um pouco a respeito dessa situação. E de acordo com o entendimento que foi firmado no STJ, no informativo 483, que foi julgado dia 20 de setembro de 2011, é antigo, tá? Esse adicional de 25% deve ser pago desde a data de início da aposentadoria, desde a data de início desse benefício, caso esse aposentado por incapacidade ele já estava nessas condições, mas o INSS só reconheceu que era invalidez permanente. Mas se ele se considera desde a data de início dessa aposentadoria que ele já estava necessitando de terceiros
para as suas atividades de vida diária, o valor correto é ele pedir a retroação desse pagamento desse adicional desde a data do início do seu benefício. Então, já desde 2011, o STJ definiu que ele pode pedir isso desde a data de início do seu benefício. Mas se essa grande invalidez, que é essa necessidade da assistência permanente de terceiros, for um fato superveniente posterior à concessão da aposentadoria, ele deve ir lá no INSS fazer essa solicitação, falar: INSS, eu piorei, meu estado de saúde agravou, eu preciso agora de um outro familiar, ou eu preciso contratar um cuidador para me ajudar nessas atividades. Então ele deve ir lá pedir no INSS este requerimento de aumento. Isso foi fixado já em 2011 pelo STJ. Então, na realidade, né, doutora, aquilo que a doutora disse no comecinho tem que ser colocado em prática, né? Tem que ir à luta, tem que ir atrás dos seus direitos, não é verdade? Né? Se a pessoa se encontra numa situação assim, ela não pode se acomodar e não ir buscar aquilo que é necessário. Exatamente. A partir do momento que surge a necessidade, você deve ir atrás dos seus direitos, né? Não adianta você reclamar que está difícil e não procurar os meios de provar essa sua dificuldade para conseguir este ganho extra para suprir essa sua necessidade. De repente, essa pessoa não tem um familiar próximo que pode abrir mão da sua atividade para ficar lá cuidando dele. E aí vai precisar contratar uma pessoa. E tudo isso gera o quê? Um gasto extra. Sendo que ele pode ter um ganho extra para cobrir essa despesa. Por que não reivindicar? Por que não pedir? Existe uma previsão legal desde 1991. Tá? Então precisa ir atrás dos seus direitos e reivindicar. A lei está aí para ser cumprida. Mas como que o INSS pode conceder isso se o INSS não sabe que você está nestas condições? Doutora, mas aí, né, a doutora disse que é uma lei aí de 2011, como nós comentamos, é muito antiga. Mas teve alguma mudança para a gente tá focando esses 25%? Tem sim. Você sabe, como eu já sempre disse, né? O mundo do judicial, do previdenciário muda toda hora. Então, como isso é uma controvérsia antiga com o INSS, você acha que de 2011 o INSS calou-se, ficou inerte? Então, em 2021, a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência fez uma explicação melhor do que o STJ colocou em 2011, demonstrando, ampliando as possibilidades de você pedir a data de início desse aumento de 25% na aposentadoria. Estava meio esquecido isso. Estava meio esquecido, e aí a pessoa pedia e falava assim: não, mas eu tô nessas condições desde o início da minha aposentadoria. O INSS ia lá e falava: não, mas você só pediu agora. Então continuou se discutindo muito essa questão. E aí abriu-se o representativo de controvérsia, o tema 275, num recurso de Santa Catarina, para identificar qual deve ser o termo inicial desse aumento de 25% na aposentadoria. Houve bastante discussão a respeito disso, mantendo o entendimento do STJ que se a incapacidade, essa grande incapacidade já existia quando reconheceu a aposentadoria por invalidez, o INSS tem que pagar esse aumento de 25% desde a data de início da aposentadoria por invalidez. Mas se houve posteriormente essa condição, e aí foi demonstrado isso e o INSS negou, então desde a data desse requerimento. Mas a pessoa entrou com o processo pedindo esse aumento por considerar que isso era desde a data
do início da aposentadoria, mas o INSS diz que lá não tinha. Cada um tem uma interpretação diferente, cada um avalia de forma diferente essa incapacidade. Então, a TNU também fixou que pode ser fixado a data de início desse aumento a partir da data que se reconhece por meio dos laudos esse aumento, essa incapacidade, esse agravamento do quadro. Pode-se ser fixado a partir da intimação do INSS no processo judicial, pode ser fixado a partir da data da perícia judicial. Tudo vai depender das provas que esse aposentado for demonstrar no processo. Então, veja, não adianta reclamar. Você tem que reivindicar com os documentos. Ir atrás do seu médico, puxar todo o prontuário médico do que diz respeito à sua incapacidade, às suas dificuldades, demonstrar nesse processo a partir de que data começou a ficar mais difícil continuar as suas atividades do dia a dia. Para o trabalho, o INSS já reconheceu que não tem condições mesmo, mas essa grande invalidez demonstra que ele está inválido também para o dia a dia. O trocar-se, alimentar-se, os seus cuidados diários, precisando de que alguém o assessore em tudo isso. Então, tudo vai depender da documentação que você tiver para demonstrar o início que isso aconteceu. Isso é muito importante, provar esse início, porque a partir dessa demonstração é que você consegue ganhar esse aumento da aposentadoria. Olha como a repercussão financeira é relevante, porque é aquilo que vai proporcionar esse ganho na sua aposentadoria. Mas, doutora, e as pessoas que estão nos assistindo, né? Como ela deve proceder? Procurar a INSS, procurar a defensoria, procurar um advogado? Quais são os meios para ela estar recorrendo? Inicialmente, a partir do momento que tem essa concessão da aposentadoria pelo INSS, se você já está nessas condições, pode fazer um requerimento direto lá no Meu INSS. Existe esse pedido na plataforma do INSS para agendar nova perícia para pedir esse aumento de 25%. E se não passar nessa perícia, aí ele pode recorrer judicialmente. Dependendo do... Primeiro ele vai até o INSS. Isso. Tá, às vezes pode ser negado. Pode ser negado. Nós sabemos que a questão pericial no INSS, a exigência é muito grande, ou muitos retratam que o perito não faz uma avaliação tão completa para analisar. Muitos chegam falando, ele nem olhou na minha cara. Tá? Então, assim, dependendo do tipo de avaliação que for feita lá e a pessoa não concordar, achar que não houve a devida avaliação do caso, análise dos documentos, pode recorrer ao Poder Judiciário. E lá, dependendo do valor dessa aposentadoria, e se o valor dos atrasados não for superior a 60 salários mínimos, pode ser solicitado isso através do Juizado Especial Federal Cível. E aí você pode ou agendar atendimento no balcão e propor sem advogado, ou procurar um especialista que vai fazer todas essas contas, vai orientar quais os documentos providenciar, quais documentos que você precisa pedir ao seu médico, tá? Fazer toda essa assistência, orientação jurídica mais completa, a fim de você ter o seu direito reconhecido. Nós sabemos que a prova é o meio mais importante para um processo. E quem é que entende melhor de prova do que um advogado que estudou para isso, tá? Então, eu recomendo procurar um especialista que vai poder fazer toda essa análise da documentação. Mas, se não tem condições, pode ir lá procurar pelo juizado. Se ultrapassar o valor de 60 salários mínimos, aí vai para a vara ordinária e aí imprescindivelmente precisa de advogado. E também, se entrou sem advogado, mas teve uma sentença desfavorável e quer recorrer, ele vai precisar contratar um advogado,
tá? Ou pedir a indicação pelo assistência judiciária gratuita lá da Justiça Federal. Então, na realidade, né, que nem a doutora disse, se você estiver passando por isso, nem olhar na tua cara e negar, você recorre, que eu acredito, né, na verdade, a gente nunca pode ser vencida pela primeira vez. Claro que não. Esse aumento pode ser pedido a qualquer tempo. Não tem um tempo Não certo. tem um tempo, porque o tempo disso é o início dessa grande invalidez. Então, surgiu essa necessidade na vida do aposentado, ele deve procurar o seu direito. Fica a dica, procure o seu direito, porque eu falo assim que a doutora Fernanda é uma enciclopédia aí da Previdência. Meu Deus, fazem 3 anos que eu sempre falo isso. Fazem 3 anos que a gente dá dica aqui e a gente nunca está repetindo as coisas. Sempre tem coisa nova. Esperamos que tenha mais esse ano. Tomara Deus. Tomara Deus, né? Esse foi mais uma entrevista da Quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascaro. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.